Pessoal, vamos dar sequência aqui no nosso estudo da dinâmica do movimento circular uniforme, tá? Esse é o nosso vídeo 13 de Física 1. Nos vídeos anteriores, a gente discutiu os conceitos de força centrípeta e de aceleração centrípeta no movimento circular uniforme, tá? Então, está faltando agora a gente discutir alguns exemplos, né, algumas aplicações daqueles conceitos, tá? E aqui tem dois exemplos colocados para a gente analisar. O primeiro deles é muito interessante, é um exemplo resolvido, inclusive, do Halliday, vale a pena a gente discutir ele aqui com cuidado. Imagina que você tem o seguinte, imagina que um veículo qualquer, né, um carro, está executando um movimento circular uniforme, percorrendo uma curva plana, tá? O que é uma curva plana? É uma curva sem inclinação, ok? Então ele está passando por uma curva plana de raio R, com uma certa velocidade v, executando um movimento circular uniforme. Aqui a gente está vendo essa situação por cima, tá? Então imagine, o carro está fazendo uma curva plana, certo? Com um determinado raio, e você está vendo isso de cima. Imagina que você está num helicóptero lá, né? E está vendo o carro fazer essa trajetória da maneira que está colocada aqui, tá? Então a gente não está vendo os pneus do carro, né? A gente está vendo o carro aqui por cima. Imagina que essas pontinhas aqui seria o farol do carro, né? Como eu já falei para vocês, eu não sei desenhar, tá, gente? Então tem que ter um pouquinho de imaginação aí. Imagina então que essa caixinha é o carro, essas pontinhas aqui seriam os faróis dele, né? E ele está fazendo uma curva com velocidade v e raio R, tá? Olha, gente, então se esse veículo está executando um movimento circular uniforme, necessariamente eu tenho força centrípeta, tá? Bom, essa curva é plana. Então, qual será o agente físico que está produzindo a força centrípeta responsável por manter esse carro em trajetória circular? Se ele está executando um MCU, eu tenho certeza que esse carro sofre a ação de uma força centrípeta apontando para o centro da trajetória, né? Essa aqui é a minha força centrípeta. Qual que é o papel da força centrípeta no movimento circular uniforme? O papel da força centrípeta é produzir uma aceleração centrípeta. E a aceleração centrípeta, qual que é o papel dela? É desviar a direção do vetor velocidade, mantendo o corpo em trajetória circular, sem alterar o módulo da velocidade, tá? Mas então eu tenho algum agente físico que está produzindo essa força centrípeta. Só tem uma possibilidade, pessoal. Nesse caso, o agente físico que é responsável por produzir a força centrípeta e, consequentemente, a aceleração centrípeta é o atrito lateral entre os pneus e o solo. Nesse caso, é um atrito estático, né? Porque esse carro, eu estou considerando aqui, que ele não está derrapando sobre o asfalto. Os pneus, né, estão ali rolando de forma suave, sem patinar, sem haver um movimento de arrasto entre os pneus e o solo. Se não tem esse movimento de arrasto, o atrito estático que está atuando nesse carro, nesse veículo, é o atrito estático, beleza? Então, o que está acontecendo? O tempo todo aqui, se não tivesse atrito, esse carro ia escapar pela tangente, concorda comigo? Né? Se não tivesse nenhum tipo de aderência entre os pneus e o asfalto, o carro não ia conseguir fazer a curva porque eu não teria força centrípeta. Então, o tempo todo, o carro quer escapar pela tangente, mas, devido ao atrito lateral estático, né? Atrito estático lateral entre os pneus e o solo, o que acontece? Os pneus do carro comprimem lateralmente a superfície do asfalto, então o carro comprime o asfalto comprime lateralmente as rodas do carro, os pneus, né, no caso. E esse atrito é atrito estático que faz o papel de força centrípeta, tá? Então os pneus comprimem lateralmente o solo comprime lateralmente o carro devido ao atrito estático, tá? Então, nesse caso, seja μe, né, o coeficiente de atrito estático entre os pneus e o asfalto. Qual que é a velocidade máxima que esse carro pode desenvolver nessa curva sem derrapar? Então eu quero que esse carro faça essa curva de raio R com segurança, né? Qual que é a velocidade máxima que ele pode ter para não haver a derrapagem, tá? Ou seja, qual que é o limite de velocidade para o carro fazer essa curva com segurança, tá legal? Então,
por essa discussão que eu acabei de fazer, né? Quem está fazendo o papel de força centrípeta é justamente a força de atrito estático. Tá legal? E o que é força centrípeta? É massa vezes a velocidade do carro ao quadrado sobre o raio da trajetória. Então, nesse caso, a força centrípeta é justamente a força de atrito estático. Atrito lateral entre os pneus e o solo. Tá legal? Então, a gente sabe, pessoal, que a força de atrito estático ela varia de 0 até o máximo, né? Então, a gente está vendo aqui o seguinte, para o carro, quando ele tem uma velocidade v, para ele executar a curva com segurança, o atrito estático tem que assumir esse valor. À medida que o carro vai aumentando a sua velocidade, o atrito responsável por manter o carro na trajetória circular tem que crescer também, né? Tem que satisfazer essa equação. Então, se eu aumento a velocidade do carro, a força de atrito tem que aumentar também. O atrito estático tem que aumentar também. Mas a gente sabe que o atrito estático, ele não aumenta indefinidamente. Ele vai de 0 até um máximo. Qual que é o atrito estático máximo? A gente sabe, lá do nosso capítulo, do nosso estudo, né, sobre leis de Newton, a gente sabe que a força de atrito estático máxima tem um valor bem definido para ela, né, que é μ estático vezes a força normal que o solo executa no corpo. Tá? Então, à medida que o carro aumenta a velocidade dele, o atrito estático capaz de manter esse carro em trajetória circular tem que aumentar também. Então, quando a velocidade for máxima, a força de atrito estático assume o valor máximo. Se eu aumentar ainda mais a velocidade do carro, o atrito estático deixa de atuar, o que passa a atuar é o atrito cinético e o carro então derrapa na curva. Então a velocidade vai ser máxima quando o atrito, ou melhor, o limite superior de velocidade para o carro fazer a curva com segurança corresponde à força de atrito estático máximo. Quando eu tiver esse cara aqui igual a um valor máximo, eu vou ter a força de atrito estático máxima. Se eu aumentar ainda mais a velocidade, o solo não consegue sustentar o carro na trajetória circular com segurança. Aí ele vai derrapar. Né? Então, a velocidade vai ser máxima para V igual a V máximo, o limite superior de velocidade, né? Temos o seguinte, força de atrito estático máxima, que é μ estático vezes a normal, força de atrito estático máximo vai ser igual massa vezes a velocidade ao quadrado, máxima, né, sobre o raio. Então isso é igual a massa vezes o V máximo ao quadrado sobre o raio da trajetória, né? Então, para a velocidade máxima, eu tenho força de atrito estático máxima, tá legal? Isso vai me dar, então, o limite superior de velocidade para o carro não derrapar. Né? Nesse caso aqui, pessoal, olha só, é uma curva plana. Então, o carro está colocado em cima de uma superfície horizontal. Então, quais as forças que estão atuando nele? Você tem o atrito lateral, você tem também, né, imagina que o carro está aqui, né, ele tá aqui está a superfície plana, né, da curva, e o carro está aqui em cima. Quais as forças que atuam nele? Você tem o peso, a normal e o atrito. Nesse caso, quando ele está em cima de uma superfície plana, o peso é anulado pela normal. Né? O carro ele não tem aceleração vertical, ele só tem aceleração centrípeta nesse caso. Então, a normal, nesse exemplo, a força normal é igual ao peso, em módulo. A normal é igual ao peso. Né? Então, substituindo aqui, eu vou ter o seguinte, isso implica então que μ estático vezes a normal, que é justamente o peso do carro nesse caso, isso tem que ser igual, massa do carro vezes a velocidade máxima dele ao quadrado sobre
o raio. Então vai cortar a massa aqui, ó. E eu tenho que a velocidade máxima que o carro pode desenvolver nessa curva plana com coeficiente de atrito μe entre os pneus e o solo vai ser o seguinte, o V máximo, o R passa para cá multiplicando, né? Já tirando a raiz de uma vez, vai ser então a raiz de μ estático vezes o raio vezes G. Então a gente vê que tem dois fatores, né? Dois números, né, que determinam a velocidade máxima para o carro fazer a curva com segurança. É justamente o coeficiente de atrito entre os pneus e o solo e o raio da trajetória. Você vê o seguinte, se você faz uma curva com o pneu careca, se o pneu do carro está careca, ou seja, se ele está muito lisinho, o μ estático é pequeno. Significa que o limite superior de velocidade para você fazer a curva com segurança é baixo. Então você tem que entrar devagar na curva para você fazer ela com segurança. Se você está com o μ estático baixo, ou seja, se o pneu está muito liso, ou, por exemplo, se o asfalto é muito liso, ou ele tem uma camada de óleo, ou uma camadinha de água por cima dele, o μ estático diminui muito, então a velocidade máxima admitida, né, para você fazer a curva com segurança é pequena. Né? Então, né, numa situação desse tipo, né, com óleo na pista, ou com pneu careca, ou com um pouquinho de água em cima da pista, você tem que entrar na curva com a velocidade baixa, bem abaixo desse limite superior, porque para ver qualquer velocidade abaixo desse limite, o atrito da pista consegue te manter na curva com segurança. Se você ultrapassa esse limite, o carro derrapa. Né? O outro fator também é o raio da trajetória. Você vê o seguinte, se você faz uma curva muito fechada, se o raio da trajetória é muito pequeno, a velocidade máxima permitida também vai ser pequena. Então, se você faz uma curva muito fechada, você tem que entrar lentamente nessa curva para fazer ela com segurança. Né? Se você entra muito rápido numa curva com raio pequeno, ou seja, se você rompe esse limite, se você ultrapassa esse limite superior de velocidade, o carro vai derrapar. Então, quanto menor o μ, quanto menor a aderência dos pneus com a pista e quanto mais fechada for a curva, menor é a velocidade máxima para você fazer a curva com segurança. Tá legal? Então, beleza, gente. Você vê também o seguinte, né, que essa expressão não depende da massa do carro. Então, independente se é um carro maior ou um carro menor, esse limite superior de velocidade é sempre o mesmo. Isso para curvas planas, tá? Para curvas que não têm inclinação. Tá? Agora vamos fazer um outro exemplo aqui, pessoal, também um exemplo bem tradicional aí dos livros de física, né? Que é o exemplo do Globo da Morte. Né? Esse Globo da Morte, talvez vocês devam se lembrar aí do dia a dia. Antigamente, eu não sei se o pessoal ainda faz isso em apresentações de circo, né? Os caras pegam um globo, né? Tipo uma gaiola, né? Em formato esférico, de raio-R. Aí chega lá um motoqueiro, né? Ele vem aqui com uma velocidade bem alta, entra nesse globo e faz uma trajetória completa. Né? Na verdade, para o negócio ficar mais impressionante, são vários motoqueiros, né? Dentro de um mesmo globo, e cada um executando a trajetória num plano diferente para não colidir. Né? Mas aqui, digamos que você tenha um único motoqueiro, né, que está vindo aqui para dentro dessa gaiola circular, com uma certa velocidade, e eu quero que esse cara faça a trajetória completa do círculo, né, dentro desse globo, com segurança. A gente sabe que se esse motoqueiro chegar aqui com a velocidade, se ele chegar no ponto mais alto com a velocidade muito pequena, o que vai acontecer? A moto vai cair. Se ele chegar com uma velocidade suficientemente alta, ele vai conseguir fazer a curva com segurança. Né? Então existe um valor mínimo de velocidade capaz de fazer esse motociclista executar a trajetória circular com segurança. Né? E eu quero saber quanto que vale essa velocidade mínima. Tá? Tem um outro exemplo também que vai ser a mesma explicação física, o mesmo tratamento. Vocês podem até fazer esse experimento em casa, é muito simples.
é com a garrafinha de água. Você pega uma garrafinha de água lá com uma tampinha, deixa essa tampinha aberta, aí você amarra a extremidade aqui numa corda. Você coloca um pouco de água aqui, ó. E aí você pega esse barbante e coloca essa garrafinha de água com a tampa aberta para rodar. Se você rodar a garrafinha de água muito devagar, quando a garrafinha estiver no ponto mais alto, a água vai escorrer, né? Agora, se você gira com a velocidade suficientemente alta, a água não cai, né? A água, ela fica, entre aspas, né, grudada no fundo aqui do recipiente, né, dessa garrafinha, e ela não cai, né? A água não vai escorrer. Então, você tem que girar bem rápido para fazer essa garrafinha executar um movimento circular completo sem que a água escorra através dela, tá? Então, existe uma velocidade mínima para isso acontecer. É a mesma explicação que a gente vai dar agora para o caso do globo da morte, tá? Então, eu quero achar a velocidade mínima do motociclista para ele executar para ele passar pelo ponto mais alto desse globo com segurança, tá? Então, vamos discutir esse exemplo. Então, olha só, gente. Vamos pegar aqui no ponto mais alto da trajetória, tá? Lá no ponto mais alto, ele está viajando aqui com velocidade, está se deslocando com uma velocidade V, tá? Quais as forças que estão atuando nesse motociclista? Quais as forças verticais que estão atuando nesse motociclista nesse instante aqui, ó? Ué, primeiro, fácil de identificar o peso dele, né? Então, você tem o peso do camarada. É o peso P do conjunto, né, motociclista mais a moto, tá? Além disso, olha só, quando esse camarada está passando pelo ponto mais alto, as rodas lá da moto, elas comprimem a superfície do globo. Então, se a roda comprime o globo comprime a moto, executando uma força normal, né? Então, além da força peso, você tem também a força normal executada pela superfície sobre a moto. Pela superfície do globo sobre a moto. Ambas as forças, né, tanto o peso quanto a força normal, nesse instante aqui, elas apontam para o centro da trajetória. O que é a força centrípeta, gente? Força centrípeta, ela é a resultante de forças, ou seja, ela é a força total atuando no corpo ao longo da direção radial. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas forças que estão atuando para o centro da trajetória. Então, a força centrípeta, nesse caso, é igual à força peso, mg, mais a força normal. Tá legal? Força centrípeta tem uma expressão para ela, né? Que é mv2 sobre r. mv ao quadrado sobre o raio. Então, isso implica o seguinte: a força normal, que é a compressão normal, né, da superfície sobre o motociclista é mv2 sobre r menos o peso, menos mg. Né? Só peguei o mg, passei para cá, subtraindo. Então, olha só, gente. mg é fixo, né, que é o peso do camarada. Então, a gente vê que a força normal, que a superfície do globo, né, esse pedacinho aqui do globo, a força normal que essa parte aqui do globo executa sobre o motociclista, sobre a moto, né, sobre as rodas da moto, na verdade, ela depende do V ao quadrado. Então, se o camarada passa por esse ponto aqui com a velocidade muito alta, a força normal é muito elevada. Se ele passa com a velocidade baixa, a força normal é muito pequena. A força normal diminui com o V quadrado. Então, vê o seguinte, eu quero saber qual que é a velocidade mínima para esse camarada passar pela parte de cima da curva com segurança. Pois, gente, vê se vocês concordam comigo. Quando a velocidade for mínima, ou seja, no limite, quando a velocidade for mínima, essa força normal aqui vai ser muito pequena. Então, eu quero saber qual que é a situação limite. Quando ele estiver passando
pela parte de cima da trajetória, pela parte de cima desse globo, e quase se deslocando dele, quase se desprendendo dele. De forma que, se a velocidade do motociclista for menor do que o mínimo, o que vai acontecer? Ele vai cair. Se a velocidade for superior a esse mínimo, essa força normal vai ser diferente de zero e ele vai conseguir passar com segurança. Então, quando V for mínimo, a compressão normal da superfície sobre a moto vai ser muito próximo de zero, porque é justamente a situação limite. Então, no limite, para V igual a V mínimo, o motociclista está quase se desprendendo da superfície do globo, ou seja, a normal é muito aproximadamente zero. Então, para V igual a V mínimo, que é a situação limite que eu quero analisar, a força normal é aproximadamente zero. Ou seja, ele está quase se soltando, está quase perdendo contato com a superfície do globo. Tá legal? Então, quando V for mínimo, deixa eu reescrever aqui essa expressão. Quando V for mínimo, né, você vai ter aqui menos mg. Quando a velocidade for mínima, essa compressão normal aqui, ó, vai ser aproximadamente zero. Tá? Nesse limite. Então, eu tenho o seguinte, né? Fazer esse cara aqui zero, eu vou ter que massa vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre R, isso tem que ser igual a mg. Isso vale para o globo da morte, pessoal, isso vale também para montanha-russa, né? Naquelas montanhas-russas onde tem aquele trecho que o carrinho vem, dá um loop e continua, né? O resultado vai ser o mesmo, né? Qual que é a velocidade mínima que o carrinho tem que ter no ponto mais alto da montanha-russa para fazer a curva com segurança, tá? Então vai ser o mesmo raciocínio. M vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre R é igual a mg, só passei para cá somando. Então vai cortar aqui as massas. Então a velocidade mínima para o motociclista fazer a curva com segurança, né, passando o R para cá, multiplicando e tirando a raiz, vai ser a raiz de GR. Então você vê que a velocidade mínima para o camarada fazer a curva com segurança, ou para ele passar pela parte de cima do globo com segurança, só depende do raio, né? Então, se o raio for muito pequeno, né, para um raio pequeno, a velocidade de segurança para ele conseguir fazer esse movimento vai ser pequeno também. Para um raio muito grande, né, se ele quiser fazer esse movimento num globo com um raio muito grande, a velocidade mínima que ele tem que ter para fazer esse movimento com segurança, vai ser grande também. Tá? Você vê que em termos de unidades, essa expressão também está correta, né? Porque aqui é metros por segundo, vamos ver. Aqui a gente tem G e R. O G é medido, deixa eu fazer aqui no cantinho, para a gente verificar, em termos de unidades, que o resultado está correto. Olha só, G é dado em metros por segundo ao quadrado, né? O raio é dado em metros. Então você tem metro quadrado por segundo ao quadrado dentro da raiz, né? Então a raiz disso vai dar o quê? Metros por segundo, que é justamente a unidade de velocidade. Tá legal? Então, de novo, né? Essa velocidade mínima para o motociclista fazer a trajetória com segurança não depende da massa dele. Então pode ser um motoqueiro, né, grandão ou pode ser um motoqueiro mais magrinho. Essa velocidade mínima vai ter o mesmo valor, só depende do raio da trajetória. Beleza? Então tá, a gente se encerra o vídeo 13 e no vídeo 14 a gente faz mais exemplos sobre dinâmica do MC.